Nesse sábado a gente vai analisar mais a fundo 7 partidas. Vamos passar por campeonato inglês, alemão, campeonato português e também na Copa do Rei, a final da Copa do Rei entre Bilbao e Mallorca. Além disso, tem vários jogos complementares e jogos extras. Afinal de contas, é o dia mais cheio da semana, né? Meu nome é Theo Borges, espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse sábado, dia 6 de abril. Começamos o nosso planejamento às 8h30 da manhã na Premier League, no jogo do City com o Crystal Palace. Daqui pra frente não tem jogo fácil para o City, né? Independente do adversário, não pode vacilar. Se quer brigar pela Premier League com o Liverpool, que está muito bem, e também com o Arsenal, que tem um adversário bem cascudo, o Arsenal, nesse sábado. Antes da gente começar, eu quero pedir o teu like no vídeo, que ajuda muito e que eu vou esquecer durante esse processo, e a sua inscrição no canal. E também quero lembrar você que já foi reestabelecido o meu curso de trade completamente gratuito, que ficou 5 dias, quase 6 fora do ar. Então, o link está aqui embaixo, você pode aprender mais sobre trade, sobre os termos que eu utilizo por aqui. Se você não entender, você pode fazer o meu curso aqui embaixo, que é completamente gratuito. Além disso, todos aqueles links já voltaram a funcionar. O link das minhas planilhas de gestão, inclusive aconselho vocês a utilizarem, são muito boas. E também os links de todas as outras ferramentas que você vê por aqui. Beleza? Vamos começar então com o City e Crystal Palace. Para quem não se lembra, o City vem de vitória de goleada para cima do Aston Villa em casa por 4-1, logo depois de empatar com o Arsenal 0-0. O Crystal Palace vem de derrota para o Bournemouth e chegou a 4 jogos sem vitória. A última vitória foi contra o Burnley dentro de casa. Inclusive, as últimas vitórias do Crystal Palace foram dentro de casa contra Sheffield e Burnley. Vamos utilizar o nosso PDF de apoio para facilitar o nosso processo? Olha a quantidade de jogos que tem no PDF nesse sábado. Ó, vou descer aqui para você ver. Olha isso. Se eu não me engano, foram 330 que eu listei aqui, né? Então, como é que você vai fazer para encontrar o jogo? Bom, você vai clicar na competição. Isso aqui é um menu. Você vai clicar na competição. Se você não é membro do canal, é só se tornar membro e pumba. Vamos lá para o primeiro jogo do dia. Depois que você clica na competição, você consegue ter acesso a todos os jogos, por exemplo, da Premier League. Aí eles vão ser ordenados por data de início, né? E tem um botão aqui do lado, vocês não conseguem ver, porque ele fica na lateral aqui onde estou passando o mouse, ó. Que você clica e ele volta lá para a página inicial. Isso dá um trabalho de fazer, mas ajuda muito, né? Na hora de navegar, principalmente num dia cheio como esse. Então vamos lá. Crystal Palace vem de 3 vitórias nos últimos 8 jogos dentro de casa. Na verdade, se a gente colocar no papel, as últimas vitórias do Crystal Palace ele tem conseguido dentro de casa. Então, é um time que tenta fazer valer do seu mando de campo. O City, fora de casa, vem de 6 jogos de invencibilidade, 3 vitórias, aliás, 5 vitórias seguidas, né? Eu ia falar 2 sequências de 3 vitórias, mas uma sequência de 3 vitórias e depois uma sequência de 2 mais um empate. O City venceu 9 dos 14 jogos que fez fora de casa, um aproveitamento acima de 60%. Foi o primeiro a marcar em 50% dos jogos. Isso aqui poderia ser melhor, né? Poderia ser melhor, é uma crítica, mas a gente já vai ver o porquê que isso acontece, né? Mas é um time que falha pouco em marcar. O City passa de média de 1 gol por jogo sofrido fora de casa. Esse tem sido um dos problemas do City fora de casa nessa temporada. Já o time do Crystal Palace não tem tantas vitórias, tem uma iniciativa muito parecida com a do City, sai na frente do placar em mais de 40% dos jogos. Falhou em marcar um pouco mais do que o City, tem uma média menor, porém o número de gols sofridos é até parecido, viu? A defesa do Crystal Palace não toma tanto gol assim. Ou a defesa do Crystal Palace não está tomando tanto gol, ou a gente pode criticar a defesa do City por estar tomando mais gols do que deveria. Fica aí a indagação, né? O time do Crystal Palace precisa finalizar menos no gol, no alvo, para marcar um gol. O City precisa, fora de casa, de uma finalização a mais, praticamente, né? E aqui vem a crítica do City. O primeiro tempo do Manchester City não é dominante fora de casa. Não tem mais vitórias do que o Crystal Palace, tem mais derrotas, tem mais gols sofridos e tem quase o mesmo número de gols marcados. Então é um primeiro tempo que não passa confiança. É claro que existem histórias a serem contadas durante os jogos. Eu não posso pegar isso daqui como verdade absoluta e querer copiar e colar nesse jogo específico contra o Crystal Palace. Pode ser que nesse jogo específico, depois, principalmente de ter empatado contra o Arsenal, que o City venha um pouco mais agressivo, que ele saiba o que fazer mais com a bola e que você tenha um primeiro tempo completamente diferente do que as estatísticas falam pra gente. O que eu gosto de utilizar da estatística olhando para isso daqui, é um alerta. Eu não deixo isso me causar uma venda nos olhos e eu crio uma expectativa ruim do City. Eu simplesmente venho com um alerta. Olha, o City não vem nessa temporada fazendo bons primeiros tempos. Então, se de fato isso se repetir, eu vou tomar um pouco de cuidado.
ok? No segundo tempo, o City aumenta o número de gols marcados, aí sim passa a ser o City que a gente conhece, tem mais vitórias, continua tendo o número de derrotas até um pouquinho alto, poderia ser menor, mas é superior praticamente em todos os quesitos em relação ao Crystal Palace. O City marca mais gols de cabeça e isso tem sido o calcanhar de Aquiles do Crystal Palace, então possivelmente podemos encontrar aqui gols do City de cabeça e também nas finalizações de fora da área, que é uma arma bem importante aqui do Manchester City. Phil Foden vem marcando muito nesse fundamento. Os jogos do City fora de casa, como ele tem sido uma equipe que sofre bastante gol no primeiro tempo, tem sido muito over, porque ele precisa virar o jogo, ele precisa fazer pelo menos 2. Então os jogos de over 2,5 têm sido acima de 70% do City fora de casa e em 57% dos jogos do Crystal em casa. O Crystal costuma marcar mais os seus gols, de maneira gradativa, né? Mas a maioria foram marcados ali no segundo tempo e a maioria dos gols sofridos do Crystal Palace são nos últimos minutos, mais os acréscimos. Do lado do City, o City é mais artilheiro, mais goleador no segundo tempo e tem sofrido mais gols fora de casa no primeiro tempo. Totalmente diferente do que o City apresenta em casa, que ele costuma sofrer mais gols no final do jogo. O City não tem um número tão alto de terminar os jogos com mais escanteios do que o adversário, né? Então toma um pouco de cuidado com isso. Em relação a cartões, a média fica em torno de 2, né, para cada time, então sinceramente toma um pouco de cuidado para não puxar muito a corda. Dos principais jogadores do Crystal Palace, o Jordan Ayew com 4 gols e 6 assistências, o Mateta com 6 gols e 4 assistências, e aí 2 jogadores aqui, o Eze e o Eduard com 6 gols cada um, e mais um aqui embaixo, o Michel Olise. Deixa eu dar uma olhada em relação a desfalque, se tem algum desses jogadores aqui suspenso. Ó, o Eduard, que é um dos artilheiros, é dúvida. O Michel Olise também é dúvida, segundo artilheiro. Quem mais? O Ayew tá aqui, então acho que são só esses 2, né? Dos principais jogadores de ataque. Então fico para casa para você antes do jogo começar. Michel Olise, meia, com 6 gols. E o Eduardo, atacante, com 6 gols também. Titular, é importante, tá? Do lado do City, os principais jogadores, o Haaland, o De Bruyne, o Rodri e o Phil Foden. Tenho sempre elogiado essa galera. Na última partida, o Álvares, que também é um dos artilheiros da equipe, foi titular, mas não fez uma boa partida. Também tem muitas assistências. Lembrando que o Ederson tá fora por conta de... Aliás, é dúvida, né? Mas provavelmente vai ficar fora. O Ake e o Walker também são dúvidas. Provavelmente não jogam por aqui. São jogadores titulares, tá bom? Se você é um trader por aqui, não vem fazendo um bom primeiro tempo City nessa temporada. Isso significa que o City não fará um primeiro tempo nesse jogo, Theo? Não significa nada. Significa apenas que você deve levar essa informação como alerta, ok? Tem muita gente que já olha para o City com essa cotação baixa e já pensa, vitória do City no HT e acabou. O City não vence tanto os primeiros tempos. Inclusive, vence a mesma quantidade do Crystal Palace. Sim, pode ser um jogo diferente hoje, sim. Mas cria um alerta, pelo menos na sua cabeça, para você assistir um pouco do primeiro tempo. Se você está vendo um City tendo dificuldade, não vale a pena se envolver. Agora, se você consegue enxergar um City dominante, aí pode ser interessante. Para você que é um trader assim como eu, uma cotação excelente, você vai encontrar numa exchange, na Betfair que eu utilizo, uma cotação do City ali próximo de 1,35, estourando 1,40, dá para trabalhar esse back favorito, essa estabilização do preço, se você encontrar uma dominância do City. Se você quer aprender mais sobre esse método de trabalho, faz o meu curso aqui embaixo, tá bom? Se você é um Panther, como a gente tem essa característica do City essa temporada de sofrer gols fora de casa, sofreu também agora contra o Aston Villa em casa, a gente pode tentar buscar uma cotação do City mais alta. A gente vai encontrar essa cotação mais alta ou se ele de fato sofrer, para ele poder buscar uma virada, e ele tem virado jogos fora de casa, isso é recorrente. E obviamente também você pode tentar buscar essa cotação mais alta quando o City estiver empatando o jogo nos minutos finais. Caso ele não tenha conseguido marcar antes, essa cotação vai subir e você pode tentar buscar essa vitória mais alta. Lembrando, a necessidade de vitória desse jogo é muito grande. Se a gente pegar a tabela de classificação, o Liverpool já disparou, o Arsenal tem um confronto muito difícil e o City precisa vencer. Então, já que o Arsenal enfrenta o Brighton fora de casa, é importantíssimo que o City vença o seu jogo para pressionar o Liverpool e, obviamente, caso o Arsenal perca pontos, para ultrapassar o Arsenal aqui na tabela. Em relação ao mercado de gols, das últimas vezes que eles se enfrentaram, nesse critério aqui do City fora de casa, 0-0 e 1-0. Então perceba que não é um cenário tão bom para gols. Um bom cenário para gols aqui seria ou um gol do City cedo, para fazer com que o Crystal Palace saia para o jogo, ou até mesmo um gol do Crystal Palace no primeiro tempo. Porque isso vai fazer com que o City seja mais agressivo no segundo e tente buscar a virada. Aí esse 2,5 também pode ser interessante. Num cenário muito parecido, inclusive com cotações bem próximas, a gente tem na Bundesliga às 10h30 da manhã, Heidenheim e Bayern de Munique.
O time do Heidenheim é um time muito chato. Subiu como campeão da segunda divisão e vem se mantendo no meio de tabela num campeonato difícil, né? O Darmstadt, que subiu junto com ele em segundo lugar, tá caminhando em passos largos, na verdade já tá quase na segunda divisão de novo, né? O time do Colônia não vive boa fase, o time do Mainz não vive boa fase, o Bochum também periga bastante, e o Heidenheim teve excelentes resultados contra equipes que a gente quase não esperava. Então é sim uma equipe que pode complicar pelo menos um pouquinho a vida do Bayern. Não digo que vai complicar no total, né, de fazer o Bayern perder pontos. Mas, por exemplo, o Dortmund, quando enfrentou o Heidenheim na casa do Heidenheim, não venceu. Né? Se a gente pegar os últimos jogos do Heidenheim em casa, olha só, empate contra o Dortmund, derrota para o Leverkusen vendendo caro a derrota para o Frankfurt vendendo caro a derrota, empate com o Gladbach, empate contra o Wolfsburg. Aí você pode se perguntar, poxa, mas é um time que não vence em casa? Realmente, ele acabou de subir da segunda divisão, tudo aqui é novidade. Se eu não me engano, o Heidenheim ou nunca tinha subido, ou se subiu foram pouquíssimas vezes. Eu acho que ele nunca tinha frequentado a primeira divisão. Então, é uma equipe que está ainda num período de experiência, né? E ele vem fazendo um papel muito mais bonito do que outras grandes equipes que bateram e voltaram. E eu acho que o Heidenheim não cai essa temporada. Então é uma equipe que pode tentar vender caro, sim, essa derrota para o Bayern de Munique, né? Se é que ela vai acontecer. Lembrando que o Bayern, quando visitou o Bayern de Munique na casa do Bayern, conseguiu marcar 2 gols, né? Então é bom a gente levar isso em consideração. O Bayern de Munique vem de uma derrota para a equipe do Dortmund em casa, por 2-0. Se eu não me engano, foi a primeira derrota para o Dortmund em 10 anos, né? E nos últimos jogos, tirando essa goleada contra o Darmstadt por 5-2 fora de casa, o Bayern vem tendo problemas para jogar fora. Principalmente agora com essa lesão, possível ausência do Neuer. Vamos dar uma olhada para ver se ele ainda é ausência por aqui. Vamos rolar aqui até a Alemanha, primeira divisão. Primeiro jogo listado aqui é o Leverkusen, porque tem vários jogos no mesmo horário, às 10h30. O Leverkusen a gente vai falar daqui a pouquinho. E aqui o Freiburg, e aqui para baixo o Mainz. Todos os jogos às 10h30. Colônia, e aqui embaixo Heidenheim e Bayern de Munique. Tá bom? Olha, por cima a gente já consegue perceber que o Heidenheim só tem 2 derrotas nos últimos 8 jogos em casa. Como eu falei, é uma equipe que acabou de subir da segunda divisão, então é preciso dar essa colher de chá. O Bayern de Munique fora de casa vem de uma vitória contra o Darmstadt, porém tinha ficado uma sequência de 3 jogos sem vencer. No total aqui 4 vitórias nos últimos 8 jogos. Tem um aproveitamento muito parecido com o do City em relação ao número de vitórias e também em relação à iniciativa. Também é uma equipe que falha pouco em marcar, mas tem sofrido gol com frequência. O número de gols sofridos pelo Bayern chega a quase 1,7 fora de casa. 1,7. Em quase todos os jogos do Bayern de Munique ele sofreu pelo menos um gol fora de casa. E 22 gols sofridos é muita coisa. A média de gols geral do Bayern fora é acima de 4. Realmente é muita coisa. O Heidenheim não tem um ataque tão poderoso, mas tem menos gols sofridos do que o Bayern, né? O que é uma grande coisa. O número de finalizações no alvo para marcar um gol das duas equipes é praticamente idêntica, para você ver como o contra-ataque do Heidenheim pode ser perigoso. O Bayern de Munique tem mais gols marcados e mais vitórias no primeiro tempo, porém tem o mesmo número de derrotas e quase o dobro de gols sofridos. É uma defesa do Bayern pouco confiável no primeiro tempo. No segundo tempo, o Bayern corrige um pouco o problema defensivo, mantém uma boa agressividade no ataque, porém o Heidenheim também passa a marcar gols, dobra o número de gols marcados, mas também aumenta o número de gols sofridos. Me parece um segundo tempo que ninguém é de ninguém, se é que a gente pode dizer assim, né? Um segundo tempo muito mais aberto, um pouco mais kamikaze. Dependendo de como for o cenário do segundo tempo, se o Bayern já estiver vencendo, pode ser um cenário onde o Heidenheim se expõe e tome mais gols, ou se o Bayern de Munique estiver perdendo, pode ser um cenário onde o Heidenheim tem espaço para ampliar o marcador. Pode ficar parecendo bobo falar isso, né? Elogiar um time que veio da segunda divisão, mas o time não é bobo. O Heidenheim não é bobo, tá? As duas equipes marcam bastante de cabeça e de finalização de fora da área. Os principais momentos de gols do Heidenheim também é um time que vai aumentando conforme a progressão, principalmente no segundo tempo, e é uma equipe que sofre com mais frequência também no segundo tempo. O Bayern de Munique já marca com mais frequência no final do primeiro tempo e nos minutos finais de jogo, e sofre com mais frequência também no final do primeiro tempo e nos últimos minutos de jogo. São equipes que dividem o número de escanteios, né? Então terminam com mais escanteios em 77% o Heidenheim e 85% o Bayern. Não acho que é um mercado tão interessante de buscar time com mais escanteio. Pode ser que o Bayern tenha 2 gols marcados no primeiro tempo e recue. Isso é perigoso, né? A média de cartões do Heidenheim não é alta, do Bayern é até maior. Os principais jogadores do Heidenheim, aqui que é o problema na pronúncia, o Kleindienst, Tim Kleindienst, com 9 gols e 3 assistências, perdoe meu alemão. O Eren Dinksy com 8 gols. E o Best com 9 assistências e 7 gols. Será que tem alguém machucado desses caras aqui? Thomas Keller e o Nicolas Dovedan. Vamos dar uma olhada quem são esses.
o Nicola Dovedan, é um atacante, não participou tanto, não é um titular da equipe, tem um gol e uma assistência, mas não é um jogador tão relevante. E o Thomas Keller, cadê ele? Thomas Keller não deve ser também um jogador tão relevante, senão ele estava aqui na lista dos principais jogadores da equipe. Tá? Beleza. Do lado do Bayern de Munique, vamos lá. Principal jogador, Harry Kane, praticamente o dono da equipe em relação a gols. O Leroy Sané está há muito tempo sem marcar, mas continua sendo o maior passador da equipe. O Musiala não fez tão bom jogo assim contra o Dortmund, foi um jogo bem ruim, com 10 gols e 5 assistências. E o Thomas Müller com um grande número de assistências. Vamos dar uma olhada aqui embaixo. Principal informação, Manuel Neuer provavelmente não joga. Isso aqui meio que garante quase que um gol para o Heidenheim. O goleiro reserva do Bayern de Munique, eu esqueci o nome dele, é o Uresh. É muito ruim. A gente costuma dizer que é o Uresh chama gol. Tá? Nada contra, mas ele tem realmente uma mãozinha de alface ali, uma mão de couve, toma gol. Então toma um pouco de cuidado aí, você que quer trabalhar a vitória do Bayern por 0 gols, sem tomar gols, pode ser um perigo. Então confirma se o Manuel Neuer não vai jogar de fato. Pode ser que só por conta disso o Uresh faça um gol, um jogo excepcional. Coman machucado, Leroy Sané em dúvida, isso aqui é um problema, porque é ele que faz a progressão de contra-ataque da equipe. Então, de todos eles aqui, eu citaria só os dois, Manuel Neuer e Leroy Sané. Confere a escalação, qualquer um dos dois fora, principalmente o Leroy Sané para a progressão de ataque e o Manuel Neuer para a questão de gols sofridos do Bayern. Se você é um trader assim como eu, não vou repetir o que eu falei no jogo do City, mesma coisa, padrão de estabilidade do preço, dá para a gente trabalhar. Aqui você pode até encontrar uma cotação do Bayern próximo de 1,45, mas o Bayern precisa estar dominante na marcação-pressão. Qualquer coisa fora disso, eu tô fora, tá? Em relação ao mercado de gols, gosto muito de pensar no 2,5, principalmente se o senhor Uresh estiver no gol do Bayern, tá? Ódio do 2,5 esmagada e horrorosa no pré-live, então não faça nada no pré-jogo, nem para bilhetinho, nem para duplinha, nem para bingão. Bosta isso daqui, tá? Não vale a pena. Por quê? Porque ao longo do jogo essa cotação pode melhorar, tá bom? É porque é o fator Bayern que faz essa cotação esmagar tanto. E se o Neuer não estiver no gol, esse ambas marcam, ele vai ficar interessante ao longo do jogo, tá? Eu não duvido que o Bayern de Munique sofra gol aqui para o Heidenheim também. Para trabalhar a favor do Bayern, com essa defesa frágil do Bayern de Munique, eu, com todo respeito, não te indico. Fica por tua conta e risco, tá? Até tentaria buscar uma recuperação de resultado do Bayern se fosse uma cotação mais alta, mas sempre que é jogo do Bayern, a cotação fica muito esmagada. Então, vai por tua conta e risco. Eu, no mercado de resultados, não mexeria por aqui para buscar a vitória do Bayern de Munique, deixando correr até o final. Meu método de trabalho é focado ali nos 45 minutos, no mercado de resultado final mesmo, no Match Odds, não é no mercado de HT, mas eu sempre trabalho aquela estabilidade do preço do favorito se ele estiver jogando bem nos minutos iniciais. Se quiser aprender mais, como eu falei, tá aqui embaixo no meu curso. Fora isso, sua conta e risco, muito cuidado. O Bayern de Munique ele não é assim fora de casa, não tem sido pelo menos um bicho-papão. O que pode favorecer a vida de quem quer trabalhar a favor do Bayern? O cacete que ele tomou do Dortmund vai ser cobrado, né? Quando a gente tem um jogo importante que a gente não joga bem e não jogou e toma a porrada do um dos maiores adversários, né? O Dortmund historicamente não é o maior adversário do Bayern, mas recentemente, na história recente ele você acaba tendo que demonstrar força no próximo jogo. Alguém tem que pagar o pato, pode ser o Heidenheim, mas a defesa do Bayern continua não me passando confiança e o goleiro reserva do Bayern de Munique, o Uresh, é complicado. Seguimos na Alemanha, 10h30 da manhã, o jogo do Leverkusen com o Union Berlim. Aqui a gente já tem o nosso primeiro problema de horário, né? Porque o Bayern de Munique também é nessa mesma hora. Então, para você que tem dificuldade de focar nos dois jogos, se você já está buscando algo um pouco mais profissional, está trabalhando olhando para o jogo, com leitura de jogo, vai te complicar um pouquinho. Principalmente se você já tiver posição aberta no jogo do Bayern. Então, primeira dica para você é toma cuidado, tá? Maneja bem aí. Se tiver com uma posição aberta, foca naquele jogo, esquece desse ou vice-versa, tá bom? Líder Leverkusen, que acabou de se classificar para a final da DFB Pokal, vai enfrentar a equipe do Kaiserslautern, time com muita história e muita tradição na Alemanha. Porém, o Leverkusen é o grande favorito para ser o campeão da DFB Pokal esse ano, além de ser um dos favoritos para a Europa League e também para chegar, obviamente, como campeão no final da Bundesliga. Será?
que o Xabi Alonso, que já decidiu ficar, né, para a próxima temporada, vai conquistar esse triplete. O problema é que na Europa League ainda tem o Liverpool pela frente, né? Aí a situação fica um pouco mais complicada. Mas a gente vai falar sobre isso mais para frente. Vamos lá? O último jogo do Leverkusen fora de casa, aqui no Campeonato Alemão, foi 3-2 contra o Freiburg. E, sinceramente, foi uma grande vitória. Uma grande vitória, porque enfrentar o Freiburg fora de casa nunca é fácil. Teve a vitória contra o Heidenheim, a gente acabou de comentar do Heidenheim. União Berlim começou a se recuperar, uma equipe que parecia que ia estar se rebaixada, né? Teve na Liga dos Campeões, no grupo do Braga, do Real Madrid, e não conseguiu ir tão bem. Também não conseguiu sobreviver tão bem assim nessa temporada da Bundesliga, porém bateu praticamente no fundo do poço mesmo e começou a subir de volta. Não é uma temporada onde o União Berlim vai conseguir de novo repetir vaga na Europa, dificilmente nas competições europeias de Conference Europa ou Champions League, porém, pelo menos tende a se manter aqui na primeira divisão. Utilizando o PDF de apoio novamente, vamos lá na Alemanha, é o primeiro jogo do dia que aparece listado aqui. Perceba que o Leverkusen não perde há muitos jogos. Eu perdi as contas de quantos jogos o Leverkusen está sem perder. E eu vou tirar essa dúvida aqui porque eu sou um cara curioso, eu quero deixar essa informação aqui para vocês. Vamos lá, dia 6, Leverkusen e União Berlim são 44 jogos de invencibilidade. Difícil, hein? Difícil bater esse número. Claro, a gente tá vendo o Al-Hilal do Jorge Jesus, que tá jantando todo mundo com farinha, mas nesse nível, disputando esse tipo de adversário, né? Times da Champions, time da Europa League, né? A União Berlim teve na Champions. O Bayern de Munique é um time de Champions. Então, sinceramente, é uma campanha absurda do Xabi Alonso. O time do União Berlim não perde há 3 jogos no geral, porém dentro de casa vem de uma derrota nos últimos 8 jogos. E é um número muito bom. É um número muito bom, sinceramente, porque o União Berlim vinha no fundo do poço. Então é sim um adversário que pode complicar a vida do Leverkusen. Quando o campeonato começou, o União Berlim era taxado como um dos times que mais poderia complicar vidas de times superiores ali em relação ao investimento. E foi assim durante várias temporadas para trás. Se o União Berlim se recuperou e está tendo bons resultados em casa, significa que o Leverkusen tem que pôr as barbas de molho. Beleza? O Leverkusen vem de 85% de vitória fora de casa, saiu na frente em 77% dos jogos, o que é absurdo, né? Não falhou em marcar em nenhum jogo e tem uma defesa excepcional. O União Berlim não tem bons números porque ele traz muito do início do campeonato, que foi horroroso, porém tem um número de iniciativa próximo de 50%, seria bom se não fosse comparado com o do Leverkusen. É um time que falhou muito em marcar, marcou praticamente metade dos gols que o Leverkusen marcou e sofreu praticamente o dobro, né? O time do Leverkusen precisa dar quase 2 chutes ao alvo a menos para poder marcar um gol, então o União Berlim não tem sido assim tão efetivo. O primeiro tempo do Leverkusen é superior em relação a vitórias, derrotas, gols marcados e gols sofridos, e também é superior em relação ao segundo tempo. O destaque positivo para a equipe do União Berlim foi justamente o crescimento ofensivo da equipe, que também vem junto o crescimento dos números de gols sofridos. O que a gente pode elogiar do União Berlim no segundo tempo é o crescimento ofensivo, porém, junto com os gols marcados também vieram os gols sofridos, então passa a ser uma equipe não tão confiável. As duas equipes têm gols modestos de cabeça, mas o time do União Berlim já marca um pouco mais nesse fundamento, e eu estou sempre batendo nessa tecla que um dos problemas do Leverkusen é justamente essa bola aérea. Não é aquele calcanhar de Aquiles, mas o Leverkusen tem tomado alguns golzinhos de bola aérea, tá? Jogos do União Berlim não são tão over, no máximo aqui 54% dos jogos na casa dele foram over 2,5. Já do Leverkusen tem uma tendência maior de ser over gols. O União Berlim marca mais os seus gols no miolo ali do jogo, né? Final do primeiro tempo, início do segundo, e tem sofrido mais gols nos últimos minutos, mais os acréscimos. O Leverkusen sofre com mais frequência nas extremidades, início do primeiro tempo, início do segundo e final do jogo, com os acréscimos, e marca com mais frequência no miolo, final do primeiro tempo e início do segundo. Não temos uma média de cartões tão alta nesse jogo, máximo de 1.7, 1.9 cartão para cada lado. O principal jogador do União Berlim é o Gosens, que é um lateral. Então, para você conseguir perceber como falta um jogador ofensivo, decisivo na equipe do União, já passaram vários por ali. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque se o Gosens não estiver presente ou se ele estiver bem marcado, o time perde bastante da força ofensiva. E do lado do Leverkusen, a gente já conhece Frimpong, Florian Wirtz, o Xhaka, o Boniface, que agora voltou. O Boniface está de volta, hein? Não sei se ele pega a vaga do Patrick Schick como titular, mas é um excelente suplente. Se bobear, jogam até os dois juntos em algumas situações. Vamos dar
uma olhada se a gente tem lesões por aqui. Não temos, né? O Boniface, que é dúvida, eu acho que já não é mais dúvida, porque ele já retornou. Então não faltam jogadores aqui no União Berlim. Isso quer dizer que provavelmente o Gozins vai para o jogo. Então, se nada der errado, você confere a escalação nos últimos segundinhos antes do jogo começar. Verifica se o Boniface foi de titular ou não, independente se jogar Boniface ou Patrick Schick, são dois excelentes atacantes, né? O Boniface ainda é mais artilheiro nessa temporada e que se encaixa mais com o estilo do Xabi Alonso. E do lado do União Berlim, o Gozins, que é um lateral artilheiro. Se você é um trader por aqui, como vai se comportar a equipe do Xabi Alonso? Provavelmente do mesmo jeito que a gente está acostumado, tentando fazer uma marcação alta, pressionando a saída de bola do adversário. Como vai se comportar a União Berlim é que é o que a gente precisa se preocupar. Se o União Berlim vem para tentar fazer um jogo mais franco, talvez o Leverkusen tenha um pouco mais de dificuldade, mas eu não acredito. O União Berlim é uma equipe que sempre foi muito pautada na defesa, se preocupando muito em tirar os espaços da equipe adversária. Então eu consigo ver esse jogo onde o Leverkusen tenha mais posse de bola e o União Berlim queira jogar mais de maneira reativa. E é assim que ele sabe jogar. Então eu não duvido que o Leverkusen possa ter alguns problemas no contra-ataque. Se você está trabalhando o jogo ao vivo e está percebendo que os contra-ataques não estão acontecendo, se o Leverkusen está neutralizando essa jogada de ataque, vale a pena ficar de olho para trabalhar ou a favor do Leverkusen ou contra o União Berlim no trade. Tá? Se você é um Panther por aqui e vai se posicionar ao vivo, mesma coisa. Verifica se o Leverkusen está conseguindo neutralizar os contra-ataques do União Berlim. O União Berlim não tem contra-ataque, mas toda hora o União Berlim consegue jogar bola na área, né? Um cruzamento, chega na linha de fundo, ou ele consegue faltas para alçar a bola na área. Isso é um pouco perigoso. Eu não gosto tanto porque o União Berlim marca nesse fundamento, tá bom? Agora, o Leverkusen neutralizando, o adversário é sim um jogo onde o Leverkusen pode ter mais oportunidade de marcar. Leverkusen na frente é um jogo que vai forçar o União Berlim a sair para o jogo. E mesmo num jogo com característica mais under, uma desvantagem no placar pode fazer com que esse jogo tenha uma tendência de abrir um pouquinho mais, tá? Eu coloco esse Leverkusen como um favorito que pode se complicar, tá bom? Eu sempre tento respeitar um pouco mais esse time do União Berlim, então toma um pouco de cuidado aqui com o Leverkusen. Não vou te indicar nada de gols nesse jogo, acho que a gente pode segurar um pouquinho. A gente pode até pegar um 0-0 por aqui, ou um Leverkusen marcando tardio. Vamos tomar um pouco de cuidado. 1h30 da tarde, na Premier League, o Arsenal enfrenta uma pedreira, né? Que não vive boa fase, isso é verdade, mas uma pedreira. O Brighton, assim como eu comentei do União Berlim agora, quando a gente olhou para essa temporada do Brighton antes da Premier League começar, o Brighton certamente era uma das equipes ali que mais poderia complicar vidas de times tecnicamente superiores. Não deu tanta liga, vamos dizer assim, na Europa League, chegou a passar para as oitavas de final, mas ficou contra a Roma, né? Foi eliminado tomando uma goleada no jogo de ida e não conseguiu reverter no jogo da volta. Quando a gente filtra aqui na Premier League, 2 vitórias recentes, 3 vitórias nos últimos 10 jogos, muitas derrotas em sequência. Mas quando a gente filtra para o Brighton dentro de casa, aí a gente já começa a ter dificuldade de encontrar derrotas. Eu sei que o Arsenal vem sendo um rolo compressor, tirando o jogo contra o City. Goleou o Sheffield, goleou o Newcastle, goleou o Burnley, o West Ham, bateu no Liverpool, venceu o Porto, se classificou contra o Porto, né? Venceu o Luton agora dentro de casa, mas ainda é uma pedreira para o Arsenal enfrentar. E numa rodada onde o City enfrenta o Palace, o time do Arsenal tem que fazer o dobro de esforço aqui, obviamente. Quando a gente olha para o PDF de apoio, a gente consegue perceber que o Brighton parece uma bandeirinha, né? Parece uma bandeirinha de festa junina. Empata, vence, empata, vence, empata, vence, empata, vence. Bem na sequência. Não vou falar para você que a tendência é ele empatar, porque a última foi vitória. Mas parece, né? Enfim, fica aí a magia do que a gente costuma chamar de superstição, que a gente obviamente deixa de lado, né? O Arsenal nos últimos 5 jogos fora de casa, 4 vitórias e 1 empate. Teoricamente também um aproveitamento muito bom. 60% de vitória contra 50% do Brighton. 73% das vezes saiu na frente do placar. O Brighton em quase 60%. O ataque do Arsenal falhou mais em marcar, porém o número de gols marcados pelo do Arsenal é maior do que o número de gols do Brighton. Defensivamente falando também, o Arsenal tomou menos gols do que a equipe do Brighton. O Arsenal precisa de uma finalização a menos no alvo para marcar um gol.
No primeiro tempo, o Arsenal não tem tantas vitórias, tem muitos gols marcados, é verdade, mas não tem tantas vitórias assim. O Brighton tem mais vitórias. O número de derrotas de gols sofridos das duas equipes são muito parecidos. No segundo tempo, o Arsenal continua tendo um excelente poderio ofensivo, uma boa defesa, porém já passa a vencer um pouco mais. O Brighton continua tendo uma excelente linha ofensiva, mas sofre mais gols. Então, eu não posso criticar o Brighton por ser pouco agressivo. Ele não é pouco agressivo, ele marca gols quase que na mesma quantidade do que o Arsenal. O problema do Brighton é o crescimento exponencial de gols sofridos no segundo tempo. São duas equipes que utilizam muita bola aérea, mas como vocês podem perceber, a bola aérea defensiva do Brighton é um problema. Então o Arsenal provavelmente vai tentar utilizar desse fundamento para poder chegar aos seus gols, lembrando que o Arsenal utiliza muito isso. Tá? O Arsenal teve 53% dos jogos fora com over 2,5, o Brighton em 57% dos jogos em casa. Os números de gols marcados pelo Brighton, a maioria dos gols são no final do primeiro tempo e no final do segundo, né? Com mais frequência ainda no final do segundo tempo. E tem mais gols sofridos também no final do segundo tempo. Já o time do Arsenal marca com mais frequência fora de casa no final do primeiro tempo. Início de jogo e final do primeiro tempo. E sofre com mais frequência no retorno para a segunda etapa. São duas equipes que têm quase o mesmo número de escanteios, né? Dividem muito bem. O Brighton tem um pouco mais de cartões sofridos em média do que o Arsenal. Os principais jogadores do Brighton, o Pascal Gross com 10 assistências e 4 gols marcados, o Adingra com 6 gols, o João Pedro com 8 e o Ferguson com 6 gols. Do lado do Arsenal, o Bukayo Saka, que foi dúvida há alguns jogos atrás, depois jogou contra o City, 13 gols marcados. O Kai Havertz e o Martinelli também. Martinelli voltando de lesão, se eu não me engano já deve estar disponível. O Odegaard também e o Gabriel Magalhães, que é um zagueiro artilheiro, né? A gente pode falar assim porque é muito bom na bola aérea. Das dúvidas, o Mitoma, que é titular, o Milner, que não sei se não chega a ser um titular, é um reserva de luxo aqui, com 2 assistências, e o Evan Ferguson, que é dúvida. O Evan Ferguson, aqui é uma dúvida importante para vocês conferirem, porque como eu falei, ele é um dos atacantes da equipe e um dos goleadores, tá? Titular com 6 gols marcados. Então, o segundo maior goleador da equipe. Vale a pena ficar de olho o atacante Evan Ferguson, se ele está presente ou não. Do lado do Arsenal, o Saka continua como dúvida por conta de lesão, mas eu acho que ele vai para o jogo, sinceramente. Tá? Se você é um trader por aqui, muita cautela. O Arsenal pode se complicar contra o Brighton. O Brighton quase complicou a vida do Liverpool, mesmo não estando em excelente fase fora de casa. E dentro de casa ele tem sido um time que vem de cara às derrotas. Tem sido difícil derrotar o Brighton em sua casa. Além disso, o Brighton tem um estilo de jogo montado, é um time ofensivo, bem agressivo, e o Arsenal não está isento de tomar gol por aqui também, tá? E isso pode fazer com que o Arsenal tenha que virar um jogo que já é mais difícil ainda. Então, muita cautela. Para trabalhar no trade, com correção de preço, ou a favor do favorito ou contra o não favorito aqui, que no caso o não favorito é o Brighton, muita cautela na leitura e que seja uma leitura bem clara. Nada de, eu acho que eu estou vendo uma linha defensiva cometendo alguns erros de passe, pode ser que... Se você não está enxergando de fato, cuidado, tá? Não tenta movimentar o mercado sozinho, que você pode acabar se complicando. Escolha as leituras de jogo mais cristalinas possíveis, tá? Que eu acho que é o melhor para se trabalhar. Se você é um Panther por aqui, como existe a possibilidade do Arsenal de sofrer gols, a gente pode tentar buscar essa cotação mais alta. Se você encontra o Arsenal atrás do placar, você pode pensar no cenário de mais gols, né? Buscar mais 2 gols, uma tentativa de virada, se ele for para cima até tomar mais um gol. Ou você pode, se você acredita muito numa recuperação do Arsenal, pensar numa dupla chance ou até numa virada. Vai da sua metodologia de trabalho. Eu gosto de pensar em gols por aqui. Eu não duvido que a gente tenha um jogo para ambas marcam. Uma cotação próxima de 2 pode ser interessante. Não é um jogo com uma característica tão, pelo menos nas estatísticas, tão over assim, mas eu olharia com carinho para esse over 1,5 e até para o 2,5. Né? Os últimos jogos entre eles, quando o Arsenal foi visitar o Brighton, 4-2. Foi o jogo recente. Né? Mas já tivemos o Brighton complicando a vida do Arsenal. O Brighton foi um dos responsáveis na temporada passada por tirar o título do Arsenal. Lembra a temporada passada onde o City venceu o Arsenal nessa disputa? O Arsenal chegou a liderar não sei quantas rodadas, mais de 20 e poucas rodadas, e o City foi o campeão. Um dos times que foi lá carimbar o Arsenal foi o Brighton. Então tem essa risga também, tá bom? Mas enfim, eu olharia no máximo ali para um cenário de 3 gols, e para buscar 2,5 eu esperaria um jogo desempatado. Obviamente, não olharia nada no pré-live por aqui.
para mim é um favorito, assim como no jogo do Leverkusen, que pode se complicar. Nas opções de jogos extras, vou falar com mais atenção sobre vários jogos, né? Porque são bons jogos para se acompanhar nesse sábado. Milan e Lecce, o Milan assumiu a segunda colocação na Série A italiana e o protagonismo, né, em relação ao segundo time que disputa de fato o título. Não acho que o Milan vai conseguir bater o time da Inter nesses últimos 8 jogos restantes, né? O Milan tem 24 pontos para disputar, ainda teria matematicamente chance de ser campeão, mas não será. Né? Então o foco do Milan aqui é garantir uma vaga direta para a Liga dos Campeões fase de grupos, mas sinceramente acho difícil com a distância dos outros concorrentes que o Milan perca essa vaga. Então é um jogo de manutenção. O que você precisa verificar aqui é a intensidade do Milan. Se o Milan está disposto a jogar de fato um futebol agressivo para cima do Lecce. Lembrando que o Milan tem um confronto contra a Roma, muito importante, pela Europa League no dia 11. Então pode ser que o Milan entre aqui um pouco modificado. E é por isso que eu deixo esse para casa para você. Verifica a escalação do Milan e a intensidade que o Milan está colocando em campo. Às 16 horas o PSG enfrenta o Clermont, né? E o time do PSG praticamente já é o campeão da França. Muito dificilmente alguma coisa vai mudar. E o PSG, para quem não se lembra, na próxima semana enfrenta o Barcelona no dia 10. Então provavelmente o PSG vai poupar alguns jogadores e você de novo, assim como no jogo do Milan, verifica a questão de intensidade e vontade do PSG além da escalação. Né? Para o PSG, a Liga dos Campeões é muito mais importante do que o campeonato francês. Às 16h30, o Grêmio enfrenta a Juventude, o Grêmio que enfrentou o The Strongest fora de casa, levando um time bem reserva e perdeu por 2-0. Era de se esperar porque o time reserva do Grêmio, jogando numa altitude, como essa altitude do The Strongest da seleção boliviana, é muito complexo, né? E o Grêmio agora volta com tudo para tentar superar o Juventude nessa final do Gauchão. Às 17 horas o Bilbao enfrenta o Mallorca. E sendo bem sincero do que vem jogando o Bilbao para mim é sim o favorito, o mercado, e eu concordo com o mercado nisso, o mercado já traçou como favoritismo. O Bilbao ofensivamente é um time muito forte, resta saber se o Mallorca vai conseguir segurar essa potência ofensiva do Bilbao nas bolas aéreas, nas finalizações de fora da área. Tem o Joaquim Williams, tem o outro Williams, né, o Nico Williams da seleção. Então eu acredito que o Bilbao aqui é favorito. Vamos ver se dentro do campo o Mallorca toma um comportamento agressivo para tornar o jogo mais laicar, né, mais parelho, ou mais defensivo, oferecendo até a oportunidade para a gente trabalhar a favor do Bilbao. Dos favoritos que podem se complicar, 10h30 também tem o Leipzig, que pega o Freiburg. Eu comentei para vocês nesse planejamento de hoje sobre a grande vitória do Leverkusen fora de casa contra o Freiburg, e o Freiburg é um time que costuma complicar a maioria das vidas dos times grandes da Alemanha, né? O Leipzig hoje a gente pode constar como um dos times grandes, então é bom tomar um pouco de cuidado. O Bournemouth, achei a cotação do Bournemouth muito baixa para cima do Luton. Eu sei que o Luton vem de uma derrota recentemente agora para o Arsenal, também perdeu para o Tottenham, mas sinceramente eu tô achando essa cotação do Bournemouth fora de casa muito baixa, tá? Além disso, o Benfica enfrenta o Sporting, né? O Sporting Benfica. Esse aqui é um clássico, um derby do Campeonato Português, não é da Taça de Portugal, onde o Sporting se classificou para a final já e está esperando o adversário entre Vitória e Porto. Porto venceu o primeiro jogo na Taça de Portugal. Esse jogo aqui já é aquele confronto direto pela liderança, porque o Sport tem um jogo a menos. Se o Benfica vence, ultrapassa o Sporting na tabela, é um jogo direto, e quem tem interesse nesse jogo, se é que ainda dá para disputar alguma coisa, é o Porto, né? Porque já que os dois se enfrentam, o Porto tem que vencer o seu jogo. Porém, como favorito, o Sport pode se complicar por aqui. O Benfica tá bem mordido, né? Depois dessa eliminação na Taça de Portugal. Olho no Gyökeres, né? Como sempre, um jogador que mesmo como não marca gol, acaba sendo um dos melhores da equipe. Vale muito a pena ficar de olho nesse jogador. Mas é um derby, e é um derby que tem que ser respeitado. Os últimos jogos entre eles, 2-2, 2-1, 2-1, 2-2, 2-2. O ambas marcam é frequente, o over 1,5 também, mas o Sport é um favorito que pode se complicar. Dos jogos para over goals, a tabela da Bundesliga 2 está excepcional esse sábado. Olha só, Hamburgo e Kaiserslautern. Hamburgo buscando vaga na primeira divisão, mas está ficando difícil, né? Porque o Fortuna vem jogando bem. Contra o Kaiserslautern, que agora é finalista da Pokal. Não é pouca coisa. Eliminou o Saarbrücken, né? Nuremberg e Kiel. O Kiel ainda ali na segunda colocação, tentando se manter por ali para subir direto. O Nuremberg, um dos maiores campeões da Alemanha, um time bem agressivo e bem over nessa temporada. Elversberg e Magdeburg, os dois últimos campeões da terceira divisão. Magdeburg na temporada
retrasada, o Elversberg na temporada passada. PSV e AZ Alkmaar também, um jogo de característica bem over. E Karlsruhe e São Paulo. São Paulo fora de casa tentando manter ali um aproveitamento gigantesco que vem tendo para subir para a primeira divisão, mas é sempre muito difícil enfrentar o Karlsruhe, ainda mais porque o Karlsruhe ainda tem chance de subir, né? Então vale a pena ficar de olho em gols por aqui também. Dos jogos para correção de preço, né? Para quem fez o meu curso, para quem trabalha no trade sabe do que eu tô falando, aqueles jogos parelhos que a gente pode encontrar uma diferença entre o que o mercado está esperando da realidade do jogo. Fulham e Newcastle é um bom jogo. Wolverhampton e West Ham, também um excelente jogo. Roma e Lazio, um derby, né? O derby della Capitale. Uma Roma que enfrenta o Milan já, então tem que dosar entre colocar um time titular e pensar em quem pode poupar, talvez, em relação ao jogo do Milan, mas também não pode esquecer da tentativa da vaga direta na Champions, né? As duas equipes estão disputando a mesma coisa. A Lazio, por exemplo, foi eliminada da Liga dos Campeões pelo Bayern. Então é um jogo muito, muito difícil, né? Um derby pela frente, onde a Roma tem muito mais a perder, porque se colocar o time titular e lesionar alguém, pode ficar complicado contra o Milan, né? Borussia Dortmund e Stuttgart, outro jogo muito bom para se observar. O Stuttgart nesse momento na frente do Dortmund, mas o Dortmund vem confiante depois da vitória no Der Klassiker contra o Bayern de Munique. Então a gente pode ficar de olho num Dortmund mais agressivo, porém o Stuttgart com o Guirassy, com o Davi, é um time muito agressivo e eu não duvido de um ambas marcam por aqui. Se fosse mais favorito o Dortmund, eu até colocaria nos times que poderiam se complicar. Na tabela de jogos extras, temos Championship, segunda divisão da Inglaterra, o Ipswich, o Leeds contra o Coventry e o Leicester contra o Birmingham, time dos Peaky Blinders. Eu gosto de falar desses três da Championship porque são os três que estão disputando ali, né, a liderança nesse momento. O Ipswich na frente, o Leicester com um jogo a menos na terceira colocação. Além disso, Mainz e Darmstadt, cotação esmagadíssima do Mainz. Perigoso essa odd, hein? Perigoso. Por mais que o Darmstadt já esteja praticamente rebaixado, eles devem vender caro essa derrota. Colônia e Bochum, jogo de confronto direto aqui, se o Colônia ainda quiser pensar em escapar do rebaixamento. Aston Villa e Brentford. Aston Villa vem de um cacete sofrido contra o City, enfrenta o chatíssimo time do Brentford, que pode complicar a vida dele. Everton e Burnley. O Everton que conseguiu empatar o jogo contra a equipe do Newcastle no último jogo. Vinha de várias derrotas e se a gente puxar aqui, o Everton não vence há um tempão. Os últimos 10 jogos sem vitória, pelo menos. O Braga enfrenta o Arouca. Time chato de se enfrentar, para ser sincero. Essa cotação do Braga é perigosa. E para terminar, o Inter Miami, que não tem cotação ainda, enfrenta o Colorado Rapids. Qual que é o problema? O Inter Miami tem um jogo da volta, né? Para fazer contra o Monterrey na CONCACAF. E aí, o primeiro jogo ele perdeu de virada. Tá sem o Messi, tá lesionado, eu acho. Então, a situação é complicada. Foca no jogo contra o Colorado ou foca no jogo da volta contra o Monterrey? Geralmente, jogos do Inter Miami é jogo para você pegar pipoca e assistir, né? Porque é entretenimento puro. Meus amigos, falando em entretenimento, toma muito cuidado com a força do entretenimento nesse sábado. São muitos jogos que fazem com que a gente às vezes se perca na nossa gestão, no nosso vício de querer clicar em qualquer coisa. Então eu sempre alerto vocês para terem muito bem planejado os seus jogos. Demora, planejamento chato, é muito detalhe. Meus amigos, quanto mais detalhe, mais assertivo vai ser a sua decisão. E não olhe para curto prazo. Eu errei, eu acertei. Isso no longo prazo não existe, tá? Você precisa tomar boas decisões o tempo todo para que no longo prazo você colha frutos. Boas decisões vão te trazer prejuízo no curto prazo. E decisões ruins vão te trazer lucro no curto prazo. Agora, no longo prazo, quando você puxa 1 mês, 2, 3, 6 meses, 1 ano, é fazer bem feito o arroz com feijão que vai te dar dinheiro. Aí você tende a ser separado das pessoas que perdem dinheiro aqui. Agora, se você não fizer o mínimo é se preparar. Pensa como se fosse um concurso. Tem um monte de gente se preparando pra cacete para aquela prova. Aí você não se prepara porcaria nenhuma, você senta aqui do jeito que você quiser, com essa cara sem lavar, sem tomar um café, sem se preparar pro que você vai fazer e acha que vai ganhar dinheiro no longo prazo de quem tá preparado. É difícil, né? Então, é uma selva isso daqui. Quanto mais preparado você estiver, melhor. E eu vejo você, espero que vivo, né, no conceito de banca, amanhã. Combinado? Um abraço, fica com Deus. Bom sábado para você.